Temos aí uma semana, na primeira semana da semestre, sementes novas, porque não compensa nós semearmos sementes velhas com um erro. E conto aí, ainda os velhos vão trabalhando, que os novos não querem estar sentados no lado, receber rendimentos mínimos. Que eu não sei de onde é que isso vai parar, porque ainda outro dia falei a um que veio-me pedir dinheiro para a mãe pagar a luz e ele disse-me que não vinha porque tinha tirado uma carta de chofer, não era para pegar num carro de um sócio, era para guiar um carro. E as coisas são assim. Portanto, Alberto, vejo-me aqui sozinho, o pessoal que tinha a trabalhar comigo vem só das 4h30, quando larguei o serviço, às 4h30. Eu tenho aqui 5 ou 6 terras de batata aqui no lado de cima para tirar ainda. O Jorge e uma pessoa dos mosteiros, o malhote, tem-me dado uma seta de mão aí. E esse. Quer dizer, as melancias estão ali já medidas aqui assim, já são elas. Quando eu, para a semana, quando eu tirar a batata, já fica as melancias, portanto já fica tudo. E isso aqui está de 9 palmos, e com 4 palmos e meio, é para levar um rego de pimenta a meio, daquela qualidade corneteiro, que é por causa de não perder a semente daquilo, que já estou ficando velho para plantar muita pimenta para o Fernando e não há quem queira trabalhar. Portanto, estou a ver andando aqui na minha vida, já não faço outra coisa porque não sei fazer, senão pescar e trabalhar. E assim vai passando, com saúde à conta de Deus que não sou muito dado, vai passando a vida. Já até fico, aquilo é poder no escuro de janeiro. Já estão cheios de filhos, já catei algumas. Já estão cheios de filhos. Eu queria que tu viesse então já agora filmar esse tipo de vinha que eu tenho aqui, que é o tal Bordeaux, em que no Canadá, o Paulo, que esteve aqui, que era meu vizinho aqui, que mora em Otava, ele tem dessa vinha lá. Que ele até o rio, dividia-lhe um rio que passa em Otava, dividia-lhe o prédio a meio, e ele queria que eu fosse para lá pesar a vinha, mas eu não gosto de frio, o frio não é para mim. Eu molho muito bem com calor. Portanto, vais filmar ali, se fazes favor, vais filmar ali umas vinhas para eles verem o tipo de vinha que é. Essa batata é da Merlin, que é a batata para a gente comer em casa e para cimento. E isso aqui é tal qualidade de vinha, que eu te acabei de falar. Isto tem uva, isso dá uva por cima do tempo aqui. Oh. Aí está, é que eles fazem varandas com essa vinha, não sei para quê. Essa vinha ainda não está armada, isso é para meter numa cana só e segurá-la, mais nada. Oh, olha só, o Alberto, veja a quantidade de uva que está aqui. Olha só a quantidade de uva que está aqui. A quantidade de uva que está aí. Isto é uma coisa, o ano passado, daqui dessa vinha, desse bocadinho de terra, eu tirei daqui 71 sacas de batata e um balde dessa Merlin e 21 balsas de uva, daquelas pretas grandes. Uma loucura, isso dá uma loucura de uva. Portanto, eu passo dias para aqui, estou aqui entretido. E os meus irmãos preocupam-se muito comigo. Eu sou o mais velho de todos, eu que escolhi todos. Aquilo ali é o cavalo dos tomateiros para fazer ali. Agora nós temos um grande problema aí, que eu não sei como é que eles vão resolver isso, é o rote. O rote é que eu não sei como é que o governo vai resolver isso. Por ora, ainda está tudo muito bem. O lavrador ainda não semeou o milho e não há ninguém que defenda o agricultor, só defende o lavrador. Quando o lavrador começar a semear os milhos nas terras, é que o Jorge Rita vem para aí falar para o governo a toda a força, quer dizer, envenenar as terras, porque o rote vai levantar os milhos todos. Isso está visto? Isso é aquela goiaba grada, que é a goiaba de janeiro.
Mas essa é do vermelho, há o branco por dentro e há o vermelho. A dona Lourdes um dia disse-me que isso era anticancerígeno. É, não é, não sei. Eu sei que havia uma grande publicidade disso antigamente do Brasil. Depois isso desapareceu, mas eu conservo isso aqui ainda e levo para a minha família. E se quiser, ora, quem quiser plantia, tenho ali com fartura ali embaixo. E essa? Todos os brocinhos novos aí. Diga, mas que o pior é as rolas, pá, que as rolas não têm comem tudo aí a eles. Isto é Bordeaux. Eu meti esse pé há 2 anos. E já tem uma quantidade de carne. E essa vinha não é muito melindrosa como a nossa. Não sei o que cheira mais melindrosa que essa. Aquilo ali é um viver para enxertar vinha branca e descer, que eu gosto muito de enxertar, olha. Já está ali plantado para o ano incerto. E eu vou vivendo assim. Essa está aqui, Alberto, é da nossa vinha branca de cheiro. Daquela muito boa. Essa é da vinha branca, da nossa. Aqui, ó. Bem, o resto ainda não chegou nem. Oh, já está a uva, ó. Já a uva já, ó. Já está a uva, ó. Ó. Cá está ela aqui, ó. Lindo, cá está aqui já, ó. Já em uva formada, ó. Esta figueira, Alberto, esta figueira é feita ao contrário. Eu meti a ponta na terra, racheia, e agora os galhos fazem a volta. Qualquer galhinho aguenta uma pessoa e essa figueira não monta como essas são. Essa figueira monta menos, é muito curta. E isso é bico doce, essa. Aquela é enxertada, essa não. O vento rebentou aí, mas aquela já tem figos ali ligados. Ó. Tem o figo aí, agora tem que ser desnatada. Está eles aqui já também, ó. Está ele aqui já também. Aqui, ó. Aqui. Já tem aqui. Ó, isso o figo já está aqui a pôr. Já acapei, ó. Ó. Cá está ele aqui já. No vinho. Aquela é da preta. Essa é do figo preto. Essa também Magnólia, que é fruto do Espírito Santo, ó. Fruto do Espírito Santo, cá estão elas, ó. Cheira a Espírito Santo, ó. Cheira a Espírito Santo. Era, experimenta lá. Vê lá o cheiro que isso larga. Isso é magnólia. Eu gostava de arranjar era da caroça ainda. Essa é da branca. Ó, Gabriela aqui, ó. Ela já está caindo. Os meus espíritos, os meus cães, nunca saem daqui. Sabem todas as línguas. Eu tenho aqui cães que conhecem todas as línguas. E no outro dia um alemão que mora no mosteiro veio trazer o branco aqui acima. Veio aqui fazer um crosso, olha. Foi para os mosteiros e ele foi com ele. Esteve lá 2 dias, eu fiz ele vir trazer cá acima. Veio trazer cá acima, porque eu não sabia para onde é que ele estava. Eu tenho aqui prensa, feito do Senhor Nicolau Maria. Esta prensa é feita do Senhor Nicolau Maria. Uma prensa de madeira. Esta prensa foi vendida ao Sr. Augusto. O Sr. Augusto vendeu ao João de Estrela, que da logo ia comprar ele. Tenho aqui as minhas bilhas que vim para queimar maias e netos, ó. Maias e netos, ó. Vim para queimar. Aqui os meus carretos, tenho aqui a minha vida toda. Agora descansa para aí um bocadinho, senta-te. Aqui as cubas de vinho, essa tem vinho, aquela já ainda está o restinho, mas já não é muito. Essa aqui ainda está com a cheia de vinho. Peraí. Amor! Assim, dá a mão aqui, tudo. Outro dia teve aqui um casal de continente que disseram um cão que era uma pena estar aqui, não era para estar aqui, era em casa.
numa casa. Isso é novo. Tem um ano e meio, 2 anos.